O mundo do rock reserva algumas histórias que poderiam de uma certa maneira ter mudado o rumo de algumas bandas. E claro, dos seus personagens. E é sobre alguma dessas histórias que nós vamos falar no vídeo de hoje. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta. Mais um vídeo para vocês, mais um aqui pro canal. No Dia Mundial do Rock, o canal vai apresentar algumas histórias que poderiam aí ter mudado o rumo de muitas bandas famosas, né? Histórias que tinham tudo para acontecer, mas por algum motivo acabou não acontecendo. Claro que a trajetória da banda a gente já conhece, mas vamos tentar fazer um exercício, né? De pensar aí como teria sido, né? Se de repente essas histórias tivessem realmente se concretizado. Para começar, a gente vai lá para o Rio de Janeiro na segunda metade dos anos 70. Falar de uma banda de rock progressivo, a banda Vimana. Vimana que contava com alguns integrantes ilustres, né? Lulu Santos era o guitarrista, Richie, vocalista e Lobão era o baterista. Por um período, a banda também contou com a participação mais que inusitada do ex-tecladista do Yes, Patrick Moraz. Em 1976, a banda ganhou repercussão ao se apresentar no festival Hollywood Rock. Então, essa boa repercussão, né, e notoriedade acabou lhe rendendo um contrato para gravar um disco. A banda entrou em estúdio e gravou o disco, mas o disco acabou não sendo lançado, né? A gravadora acabou engavetando esse projeto. E aí, ó, diante da recusa, né, da gravadora em lançar o disco, os integrantes entraram no dilema, né? Se deveriam insistir um pouco mais na carreira como banda ou se cada um deveria seguir o seu próprio caminho. E foi exatamente isso que eles fizeram, né? Rich teve sucesso na carreira solo nos anos 80 com a música Menina Veneno. Lulu Santos, há mais de 40 anos, né, também tem sucesso na carreira solo. E Lobão, antes de fazer sucesso sozinho, foi baterista e fundador, né, da banda Blitz. Mas a pergunta que fica é a seguinte, né? E se de repente o disco tivesse sido lançado quando foi gravado? Será que esses artistas teriam tido sucesso nas suas carreiras solos? Outra história que poderia ter mudado o rumo de uma banda brasileira, né? Isso porque no início dos anos 80, lá no Rio de Janeiro, Frejá, Guto Goff, Maurício Barros e Dé se juntaram para formar o Barão Vermelho. Mas precisavam de um vocalista, né? Então acabaram chegando até Léo Jaime através de indicação de amigos. Mas a história é que Léo Jaime agradeceu, mas recuou, né, o convite de ser vocalista de uma banda, já que ele havia acabado de sair da banda João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Além disso, Léo também alegou que a sonoridade, né, que o Barão buscava não se encaixava com o perfil que ele queria. E então, por indicação do próprio Léo Jaime, acabaram recrutando Agenor de Araújo Miranda Neto, sim, ele mesmo, Cazuza. O resto da história a gente já conhece, né? As duas partes se deram bem nos seus caminhos. Léo Jaime na carreira solo e Barão Vermelho com o Cazuza nos vocais. Mas e se de repente Léo Jaime tivesse dito sim e fosse ele, ao invés do Cazuza, o vocalista do Barão Vermelho? Agora uma história que poderia ter decretado o fim de uma banda antes mesmo dela começar. Ó. Estou falando dos Ramones. Isso porque Johnny Ramone pensou em dispensar Joe antes mesmo da banda gravar o primeiro disco. Ó. Esse livro aqui, ó, uma história sem censura do punk, traz essa história em detalhes. Joey Ramone era muito alto para os padrões da época, chegando a ser desengonçado, com dificuldade até para se locomover. E nos primórdios da banda ele não era o vocalista, e sim o baterista. Diz a história que nos ensaios da banda,
Joey demorava muito para montar o seu equipamento, né? Isso fazia com que os outros membros ficassem irritados. Então Johnny pensou em dispensá-lo. Mas Didi Ramone também tinha um problema, né? Ele não conseguia cantar e tocar ao mesmo tempo. E como Didi já conhecia Joey de outras jornadas, decidiu dar uma oportunidade para ele cantar. E foi o que aconteceu, né? O que acabou salvando a banda. Em 76 eles lançam o primeiro disco, né? Auto-intitulado, que entrou para a história como um dos maiores discos de punk rock da história. Mas e aí? E se de repente a banda tivesse cedido à pressão de Johnny Ramone e tivesse dispensado Joey? Será que os Ramones teriam tido a mesma repercussão que tiveram com o disco de estreia? Agora vamos falar de uma história que poderia ter decretado o fim de uma outra grande banda, uma das maiores bandas de metal da história, Black Sabbath. O ano é 1980 e o Black Sabbath anuncia oficialmente que Ozzy Osbourne não seguiria mais com a banda, não seria mais vocalista, mesmo Ozzy sendo um dos fundadores, né? Então a banda precisaria pensar num nome à altura para substituí-lo, já que estava em iminência de gravar um disco novo. Foi então que Tony Iommi e sua trupe decidiram recrutar um ex-vocalista de uma banda que também havia acabado de dispensá-lo, né? Ronnie James Dio. E aí, ó, segundo o biógrafo Mick Wall, quando a banda demonstrou interesse em recrutar Dio para os vocais, Don Arden, o empresário da banda, bateu o pé. Disse que Dio não tinha tamanho suficiente, né, para ser frontman de uma banda tão importante quanto era o Black Sabbath. Mas os seus integrantes não lhe deram ouvidos, né? E insistiram que Dio era sim um bom nome. Essa insistência acabou resultando num dos discos mais incríveis da história da música, ó, Heaven and Hell, lançado em 1980. O resto da história a gente já conhece, mas e se de repente a banda tivesse cedido às pressões de Don Arden? Será que Heaven and Hell teria tido a mesma repercussão e notoriedade com outro vocalista? Agora, uma história que poderia ter mudado o rumo não só de uma banda, mas de quatro ao mesmo tempo. Isso porque no início dos anos 80 o Kiss estava indo mal das pernas, né? Já havia trocado o baterista original, né, Peter Criss, por Eric Carr. E o disco Creatures of the Night foi o último disco a contar com o guitarrista Ace Frehley. Isso fez com que a banda abrisse testes para um novo guitarrista, né? Já que estava no estúdio preparando o disco Lick It Up. Paul Stanley conta aqui, ó, na sua autobiografia, que recebeu um garoto em sua casa para o teste. Ele havia viajado de Nova Jersey para Detroit, mas o jovem acabou não passando no teste, né? Esse jovem se consagraria, né, mais tarde na banda chamada Bon Jovi. Sim, era Rich Sambora. Mesmo que Rich tenha dado algumas declarações, né, posteriores, dizendo que na verdade ele não queria entrar no Kiss, já que buscava uma banda com uma sonoridade mais blues. Mas o Bon Jovi não toca blues, né? Rich Sambora. E aí, ó, como Rich Sambora havia sido reprovado, a banda ainda estava com os testes abertos. A história é que Ed Van Halen chegou a ser recrutado para ser o guitarrista, mas Ed Van Halen tinha a sua própria banda, né? Então ele não queria fazer parte da banda dos outros. E aí, ó, segundo Paul Stanley conta, recebeu o telefonema de um jovem chamado Saul Hudson, de apenas 17 anos. Queria fazer o teste para a banda, mas não tinha nenhuma guitarra. Claro que Paul Stanley acabou recusando,
mas ele não sabia nem de quem se tratava. Paul Stanley só se deu conta de quem se tratava 5 anos depois, quando o mundo da música conheceu um dos maiores discos de estreia da história, ó, Appetite for Destruction. Sim, o Stanley acabou se dando conta que aquele garoto de 17 anos era Slash, que se consagrou, né, como um dos maiores guitarristas dos últimos tempos. Mas e aí? E se de repente Slash tivesse feito o teste para entrar no Kiss? Será que Guns N' Roses teria tido sucesso com outro guitarrista? Pessoal, por hoje é só isso. Esse vídeo pra gente contar algumas histórias aí, né, que poderia ter mudado o rumo da história de algumas bandas, mas essas histórias acabaram não acontecendo, né? Eu espero que eu tenha agregado ao conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.